Goiás negocia a contratação do atacante Marco Júnior para a temporada de 2023. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes desse jogador, que surgiu muito jovem aqui no Brasil, ainda no Fluminense, está no futebol japonês há algumas temporadas, onde foi bicampeão nacional. Até quando vai o seu contrato? O que pensa a diretoria esmeraldina a respeito do jogador? Quais são as suas principais características de jogo? Será que ele poderia chegar para substituir, por exemplo, uma eventual saída do Dada Belmonte? Quero trazer os detalhes aqui para vocês, como ele costuma atuar, né, as suas estatísticas também nessas últimas temporadas lá em solo japonês. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Hoje, mais tarde, também quero trazer um conteúdo falando sobre o Lincoln, né, a sua negociação também com a equipe esmeraldina, logo após o Jogo do Brasil, por volta ali de umas 6h20, 6h30, já trazendo esse conteúdo aqui para vocês, combinado? Outro recado que quero passar aqui também para vocês, seguidores do Goiás News, é do nosso apoiador do canal, a 1xBet, casa de apostas esportivas que permite você se dar muito bem nos jogos ainda desta sexta-feira, como por exemplo Camarões e Brasil, uma vitória da seleção brasileira pagando R$1,42 a cada real apostado, um empate 5,05 e uma vitória de Camarões 8,5. Além disso, teremos Coreia do Sul e Portugal, uma vitória de Portugal pagando R$1,85, Gana e Uruguai, um empate nesse jogo pagando 3,90. Além disso, ainda hoje, né, na sexta-feira, Sérvia e Suíça, uma vitória da Sérvia pagando 2,68, um empate 3,48 e uma vitória da Suíça 2,81. Sem considerar também os jogos do mata-mata, que já começa amanhã. Teremos aí, por exemplo, partidas interessantes como Inglaterra e Senegal, Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália também no final de semana. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado da 1xBet. Já vai lá, faz o seu cadastro, é muito simples, usa o nosso cupom Goiás News e tenha 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse bom nome que está na mira do Goiás, que no caso é o Marco Júnior, atleta de 29 anos de idade, que foi recentemente campeão japonês com a camisa do Yokohama Marinos, lá em solo asiático, apenas 31 jogos nesse último ano, com um gol marcado e 3 assistências. De fato, sua pior temporada, né, desde quando ele chegou lá no futebol japonês. Daqui a pouco trago um pouco mais dos seus números. Em relação às informações, confirmadas tanto pelo pessoal do Imprensa Verde, quanto também do Periquito Brisado. Muito obrigado aí, rapaziada. Inicialmente com o Imprensa Verde, né, que garantiu esse interesse do Goiás, demonstrou interesse no ponto esquerdo Marco Júnior, de 29 anos de idade, né, que está aí no Yokohama Marinos. O atleta tem contrato assinado até o dia 29 de janeiro e vem recebendo sondagens também de outros clubes a negociações nesse momento. Então, a Imprensa Verde garantindo essas negociações do Goiás com o Marco Júnior, e o Periquito Brisado, meu parceiro também lá no Instagram, ele foi um pouco mais a fundo. Ele disse que o primeiro reforço do Goiás para o ataque do ano que vem deverá vir do Japão. O atacante está praticamente fechado com o Verdão. A dica, né, que seria um atacante que atua pelos lados do campo no futebol japonês. Isso foi mais ou menos 2 horas atrás, e olha que eu estou gravando esse vídeo às 10h15. Então logo ali mais ou menos 8 horas da manhã, o Periquito Brisado já garantiu essa negociação avançada do Goiás. A tendência é que realmente seja esse mesmo nome do Marco Júnior. Acho uma excelente contratação, é um cara que pode fazer uma função como um ponto esquerda e também um segundo atacante, né, jogando logo ali atrás do centroavante. Tem 1,67 m, mas demonstra muita personalidade, muito oportunismo também nas bolas alçadas à área. Sobre também as suas questões contratuais, o seu contrato vai até o dia 31 de janeiro, é totalmente normal também. Lá no futebol japonês, eles costumam fazer esse contrato até o comecinho do mês de janeiro, ao contrário da gente aqui que faz até o final de dezembro, né? De fato, esses números nessa temporada do Marco Júnior não foram tão empolgantes assim. Se a gente pegar apenas os jogos na J-League, né, onde o Yokohama foi o campeão, ele, das 34 rodadas possíveis, ele participou de 23, sendo apenas 32% do tempo como titular. Deu apenas 3 assistências na liga, com 2 cartões amarelos. Além disso, ele participou de outras competições, como a Copa da Liga Japonesa, foi titular em 2 partidas. Além disso, a Copa do Imperador, em 2022, lá no futebol japonês, participou de um jogo desse também, sendo titular. E na Champions League Asiática, né, de 7 partidas disponíveis, o Marco Júnior participou de 5 delas, sendo 30% como titular. Marcou o seu único gol na Libertadores deles, né, lá no Campeonato Asiático, no caso no continente asiático, e também um cartão amarelo. Então não foi a melhor temporada do Marco Júnior se a gente pegar também os seus últimos anos, como por exemplo a primeira temporada dele por lá no Yokohama foi em 2019. Ele marcou 15 gols em 33 jogos, deu também 4 assistências. 2020, 13 bolas na rede em 37 atuações. 2021, no ano passado, 39 jogos com 9 gols marcados e 5 assistências, e nesse ano tendo essa pequena queda. Pelo menos é um jogador constante. Lá no campeonato japonês, né, os times disputam no máximo 40
45, 40 jogos, então o Marcos Júnior sempre 45, 50 jogos, né? Vai depender muito também como eles avançam nas Copas. Mas o Marcos Júnior sempre tendo essa constância na sua carreira, chegando aí também com uma boa pontuação, se a gente imaginar, por exemplo, os números de atuações nessa temporada. Em relação, por exemplo, aos outros clubes aqui do futebol brasileiro interessados no jogador, ainda não obtivemos, né, informações. Aqui no Brasil ele só atuou pelo Fluminense, quando surgiu muito bem lá em 2012, sendo campeão brasileiro também naquela temporada, e no ano de 2014 emprestado rapidamente ao Vitória. Em relação às suas principais características de jogo, como eu falei para vocês, ele pode fazer essas duas funções, como um ponta esquerda, ele que é destro, pode cair ali pelo lado esquerdo do campo também, ou até mesmo como jogador no segundo atacante, logo atrás do centroavante. Ele fez muitos gols assim também no futebol japonês e aqui pelo Brasil no Fluminense. Costuma aparecer ali de surpresa, um grande oportunismo para atacar a bola, enfiar ela ali no fundo do gol. De fato, se você pegar os números dele, é muito grande, não costuma marcar tantos gols de cabeça, até porque é um jogador baixinho, 1,67 m, mas também tem uma boa velocidade, costuma fazer uma outra arrancada pelos lados do campo, além de ter boa habilidade para bater com a perna esquerda. Ele chuta tanto com a perna direita quanto com a canhota também. Já fez vários golaços, inclusive, na sua carreira com a perna contrária. Acho uma excelente contratação. Se o Goiás conseguir fechar com o Marcos Júnior, né? Acabo confundindo ele com o Marcos Guilherme, mas não com o Marcos Júnior. Acho que poderia agregar bastante nesses lados do campo do Goiás e não significa necessariamente uma saída do Dadá Belmonte, que atua também nessa mesma função, já que o Dadá ele faz mais o lado direito e também a diretoria ainda tenta a sua contratação. A tendência é que, mesmo com a permanência do Dadá, o Goiás contrate pelo menos mais 2 jogadores pelas beiradas. Se o Dadá não continuar, aí sim pelo menos 3 atletas nessa posição deverão chegar. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o Marcos Júnior, né? Se ele poderia agregar dentro desse elenco do Goiás, jogador que vem de passagem ok, né? Positiva nesses últimos anos lá no futebol japonês, com 2 títulos nacionais, apesar de ter perdido um pouco da titularidade neste último ano. Outros clubes que demonstraram interesse no Marcos Júnior, no caso o Grêmio, lá no comecinho da temporada, ainda no mês de janeiro, sondou a situação do atacante, essa informação do torcedores.com, entretanto estava muito caro, né, fora da realidade financeira do Grêmio naquele momento, e com seu contrato já se encerrando, né, é melhor esperar essa conclusão do vínculo, já que agora se encerra no dia 31 de janeiro de 2023. Em relação aí também ao Goiás trazendo jogadores do futebol japonês, os últimos dá para dizer que um funcionou razoável, que no caso foi do lateral direito o Maguinho, né, que veio lá do futebol japonês, se eu não me engano foi do outro Yokohama, né, se eu não estiver enganado foi do outro Yokohama lá do Japão. E o Luan, que veio da segunda divisão, acabou não funcionando no meio de campo do Goiás. Em relação ao Marcos Júnior, sobre a sua carreira em geral, ele disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a camisa da seleção brasileira lá em 2013, foram 3 partidas com um gol marcado, surgiu muito bem no Fluminense ainda em 2009, né, 2009 para 2010, foi campeão brasileiro naquele ano, em 2012 com mais possibilidades, campeão também nacional pela equipe carioca, 24 jogos, 3 gols marcados, 2013 também mais 19 atuações com 2 bolas na rede, participou discretamente do Vitória naquele ano ali de 2014 e retornou ao Fluminense em 2015 com ótimos números também, 38 jogos, 7 gols marcados, e olha que ele nunca era tipo assim, aquele grande centroavante, tinha sempre o Fred, o Henrique Dourado também naquela fase ali de 2017, 2018, mesmo assim o Richarlison, né, também passou ali brevemente em 2016 no Fluminense, sempre um ataque de muita velocidade, e o Marcos Júnior sempre fazendo muitos gols, em 2016 foram 9, em 2015 7, em 2017 5 gols em 53 jogos, e em 2018, seu último ano, né, pelo Fluminense, 48 atuações, 9 bolas na rede e outras 3 assistências, sempre era um jogador titular, né, principalmente nas principais competições no futebol nacional. O seu contrato, né, se encerrando, o seu valor de mercado, inclusive, segundo o site Transfermarkt, gira na casa de 1 milhão e 70 mil euros, o que é uma quantia bem considerável, né, se a gente imaginar também um jogador com 29 para 30 anos de idade, completa aí o seu trintão ainda no dia 19 de janeiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador, o Marcos Júnior, se você gostaria de ver ele com a camisa do Goiás, essas outras concorrências, né, de outros clubes aqui no futebol brasileiro, acho totalmente compreensível, bons nomes irão sim chegar no Goiás, já que tem uma realidade financeira melhor para a próxima temporada. Pode deixar a sua visão aqui a respeito do jogador para o ano que vem, se você acha que pode encaixar ali juntamente com o Vinícius, com o Nicolas, com o próprio Dadá, o Dieguinho, o Tadeu, né, porque não, né, ligando algumas bolas diretamente para ele. Pode deixar aqui embaixo também para a gente discutir esse assunto. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição
do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai lá dar uma olhada também, e também o nosso Instagram, @GoiásNews1943, estamos postando sempre conteúdos diários lá, né? Publicação no feed, stories e muito mais, conto com a sua colaboração para chegar a essa marca de 6.500 inscritos aqui no canal, que já está bem próximo. O link da 1xBet aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldianos. Valeu, galera!